Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu tomo para nossa reflexão nesta manhã a escritura que se encontra em Colossenses capítulo 3, dos versos 1 ao 6. E eu quero falar um pouquinho sobre liderança e administração, que são os dois lados da mesma moeda. Deus nos fez desta maneira, tendo liderança e a administração. Porém, ninguém nasce pronto. Nenhum de nós nasce pronto. Deus nos fez assim, de modo que pudéssemos aprender a cada dia, crescer a cada dia, nos moldar a cada dia. E o que nos molda é o conhecimento. O tipo de conhecimento que a pessoa adquire é o que define como se molda o seu caráter. Então, quando você analisa o que uma pessoa aprende todos os dias, é bem fácil de você fazer uma previsão do seu futuro. Claro, também, uma pessoa que não aprende nada, ela obviamente se tornará nada. Você se torna aquilo que você aprende, e você só aprende aquilo que você pratica. Então você se torna isso. Na verdade, como disse o profeta de Deus para esta era, você é aquilo que você pratica. Mas então, liderança e administração, o que vem a ser isso? Deus nos fez assim. Então nós temos um cérebro dividido em duas partes, já falamos sobre isso algumas vezes. O lado direito, ou seja, o hemisfério direito do cérebro, ele é a liderança. Deus nos fez assim. E o lado esquerdo do cérebro é a administração. O que é a liderança? Liderança é aquela parte dentro de você que, após obter um conhecimento, refletir, meditar sobre aquilo, então você decide: eu quero isto, eu vou chegar lá. Quem toma essa decisão do que quer e onde chegar é a liderança. Agora, para você fazer uma viagem, quando você decide fazer uma viagem, você vai precisar calcular a que distância o seu destino está. Você vai precisar calcular quanto tempo você vai gastar para chegar lá, quanto de alimento, quanto de tudo que você vai precisar para chegar lá. A parte que organiza a viagem é a administração. Então a liderança te diz para onde você quer ir, mas é a administração que torna a viagem possível. Porque, por exemplo, se você decide que quer chegar em uma determinada cidade, você tem que cruzar um deserto. E vai levar aí 45 dias de caminhada no deserto. A administração falou: não, eu quero chegar lá, eu vou lá. Se você não tem administração para
calcular quanto de água você vai precisar levar, quanto de alimento, o que aconteceria? Você morreria de fome ou de sede no deserto sem chegar ao seu destino. É o que a gente vê ao longo dos anos. Muitas pessoas ouviram falar do céu, da Nova Jerusalém, e elas ouviram a proposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Ah, quem não quer estar com ele ali na glória? E as pessoas começam. Elas têm a liderança, mas elas não têm uma outra coisa chamada administração. O que vem a ser a administração? A administração é essa parte lúcida que existe dentro de cada um de nós. A liderança é a parte emocional. A gente precisa da emoção, que é para dar o impulso inicial. A liderança, ela tem esse impulso inicial, que é chamado de a fervura do leite. É aquela emoção que, você dá a partida, você inicia e você faz mais força no início. Por que a emoção ela tem esse impulso? Porque é no início que você vai precisar da maior empolgação, né? É como um foguete. Um foguete, quando ele vai levar um satélite, vai para o espaço, a maior dificuldade do foguete é sair do chão, é decolar, porque a gravidade, a atração da gravidade é muito grande aqui na superfície da Terra. Mas quanto mais o foguete se afasta da Terra, menor é a gravidade. Tanto é que quando ele atinge um certo nível no espaço, a gravidade já não puxa mais ele. Ele não precisa mais dessa força. Então, os satélites, eles estão rodando, estão em torno da Terra, ficam lá a vida toda. Por que eles não caem na Terra? Porque esta gravidade já não tem esse poder de reter eles aqui. Então, para a gente iniciar uma caminhada, um projeto, seja o que for, a gente precisa da empolgação, da animação, do estímulo que a liderança produz. Mas essa empolgação passa. E você vai precisar ter administração para você conseguir se manter na sua caminhada. Essa administração que está no hemisfério esquerdo do cérebro é o que te dá a disciplina, é que te faz entender, olha, você tem que tirar um tempo para Deus todos os dias, com vontade ou sem vontade. Você vai, digamos, das 5 às 7 da manhã, é o seu horário para com Deus. Ali você vai ler, você vai orar. Você não consegue, claro, você vai trabalhar o dia todo, ser empregado, você tem seu trabalho, seu ganha-pão. Você não vai ficar orando lá no serviço, lendo a Bíblia na hora de estar trabalhando. Claro que não, o patrão te mandaria embora. Então, é a administração que organiza o seu dia. Então, de tal hora a tal hora é oração. De tal hora a tal hora é leitura da Bíblia, leitura da mensagem, ou então escutar um culto, uma pregação. Isso é administração. Então, a pessoa precisa da liderança para tomar a decisão de servir a Deus. Então, depois a pessoa precisa da administração para se manter ali no curso, não deixar
não deixar que a sua caminhada pare por falta de alguma coisa. Então, é a administração, é essa lucidez que Deus nos deu, que nos faz nos manter no caminho. Uma pessoa sem entendimento, sem o mínimo de lucidez, vai pensar, esse cristianismo do que o pastor Edson está falando é mental. Ele está falando do hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Porém, meu caro, meu nobre irmão e irmã, isto faz parte do nosso espírito. A nossa caminhada é espiritual. Porém, o nosso espírito, ele tem 5 sentidos, que quais são? Consciência, está no seu cérebro ou não? Danifica o seu cérebro para ver se você não perde a consciência. Ver se você não perde a lucidez. Então vamos lá, consciência. São 5 sentidos do espírito. Consciência, raciocínio. O raciocínio está ou não está no seu cérebro? É óbvio que está. Consciência, raciocínio, imaginação. Imaginação está ou não está no seu cérebro? Claro que está. Então vamos logo, direto. Consciência, raciocínio, imaginação, memória e afetos. Então, esses são 5 sentidos do nosso espírito. Do nosso espírito. Nós somos espírito. E a pessoa que ela tem menos disso, sua caminhada é prejudicada. Você sabe que tem pessoas que ela não tem um bom raciocínio. Então é aquele ditado: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então tem pessoas que ela não tem administração. Ela se empolga, assume uma dívida que ela não consegue pagar depois. Vai ficar endividada, inadimplente. E isso atrapalha ou não a sua vida espiritual? Claro que sim. É a pessoa que se empolga com um rostinho bonito. Casa com a pessoa só porque ela era bonitinha. Isso foi empolgação, a emoção que está no hemisfério direito do cérebro, mas ele não teve administração, sensatez, bom senso para entender que casamento, você não escolhe uma pessoa simplesmente pela aparência, mas é pelo caráter, principalmente. Agora, é claro, também não é só caráter. Você vai casar só porque uma pessoa tem caráter, mas você não tem nenhuma atração por ela. Isso não daria certo. É por isso que eu estou falando de que é importante a gente ter a liderança e a administração. E isso é um dom que Deus nos deu. Eu gostaria de continuar falando bastante nisso, porque a gente só triscou, né? Só arranhou a casca. Mas isso é muito importante, a gente buscar isso de Deus. Não somente a liderança, porque se você está me ouvindo, você já está nessa caminhada. Mas é muito importante isso daí, você usar a administração. Você lê a Bíblia é o livro, a Bíblia, as mensagens, é o que te dá liderança e administração, porque quando você lê da Santa Cidade, Nova Jerusalém, você fica empolgado, você renova a sua liderança, o seu anseio de chegar lá. E quando você deseja muito uma coisa, então a administração, ela te dá a disciplina para você, na sua agenda diária, reservar um tempo para Deus. Eu tenho que parar agora, já está longo demais, mas eu espero ter te ajudado. Deus te abençoe.